Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Escola Astral e o nosso tema de hoje é Escola Astral, capítulo 07, Artefato Consciencial e Ativação de Portais, explorando dispositivos dimensionais e portais astrais. Esse é o nosso tema do dia de hoje, do nosso vídeo de hoje. Dando uma prévia desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência astral fictícia, como sempre, né? Onde contém dois relatos, um é sobre um artefato consciencial que interage com a mente humana, e o outro é sobre formas de acesso a portais dimensionais. Essa é uma experiência que faz parte dos meus aprendizados da Escola Astral. E por fim, na última parte, vamos estar falando sobre a conclusão dos ensinamentos. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral que tive, registrei no meu diário e estou compartilhando com vocês nesse vídeo. O objetivo é passar a experiência sem entrar em aspectos dogmáticos, que é algo que eu sempre reforço na maioria dos meus vídeos. Contexto. Essa experiência astral é a continuidade da série de experiências que venho tendo. No caso, é a continuação geral da Escola Astral, já que tem relação com a série de experiências anteriormente relatadas. Essas experiências têm sido abordadas sequencialmente, conforme elas ocorrem. Inclusive, essa experiência desse dia é próximo das outras experiências que eu relatei. Aqui é abordado, quando eu falo próximo, eu falo em relação à data. Aqui é abordado basicamente dois temas. Um é o contato inicial com o dispositivo que interage com a consciência humana, permitindo expandir suas capacidades astrais, e o segundo tema é sobre um tipo de acesso a portais dimensionais. Então, basicamente, é isso que nós vamos estar abordando no vídeo de hoje. Relato do meu diário, dia 6/7/2022, ou seja, 6 de julho de 2022. Então, hoje, só para ficar registrado, hoje é 31 de janeiro de 2023. Então, foi na metade do ano passado. Parte 1, início. Tirei alguns minutos de meditação, me deitei. Ao fechar os olhos, apareceu um objeto diante de mim. Então, esse é o início do relato do meu diário, que eu registro todas as minhas experiências no diário. Porque senão eu esqueço, né? Se eu não tivesse anotado uma quantidade, que eu tenho uma quantidade enorme de anotações, eu não me recordaria. E até às vezes eu me surpreendo com a quantidade de experiências e de relatos que eu tenho anotado. E aí quando eu começo a ler o diário, eu começo a rememorar essa quantidade de experiências, né? Que como são experiências sutis, a gente acaba se esquecendo depois se não anotar. Vamos lá. Parte 2, o artefato consciencial. Nesse momento, que eu fechei os olhos ali, que me veio um objeto diante de mim, me veio o seguinte: me foi revelado um objeto que parecia como um abajur, mas não era. Não era feito de louça, era de bronze, com umas pastilhas circulares feitas de pedras azul, incrustado no corpo externo. Então esse foi o objeto que eu vi, um objeto redondo, né, parecido com um abajur, mas não era feito de louça, era de bronze. E ao redor dele tinha umas pastilhas feitas de pedras de cristais incrustados ao redor dele, né? No topo tinha um eixo e na ponta do eixo tinha cerca de 6 pequenas pirâmides conectadas umas às outras na ponta daquele eixo. E cada uma delas tinha uma pastilha azul de um tipo de pedra azul e o eixo girava. Estimo em 6 faces das pirâmides e em 6 pedras redondas de cristal azul grudadas em forma de pastilha redonda na parte externa do vaso. Era uma pirâmide na ponta do eixo, mais uma pirâmide com 6 faces. Essa pirâmide estava nas duas pontas do eixo, nas duas extremidades dele, na parte externa e superior do vaso e na parte interna e inferior do vaso. Então, basicamente, tem um vaso de bronze, dentro tinha na parte de cima um furo, tinha um eixo, um objeto de metal comprido e cilíndrico, redondo, né, encaixado ali dentro. Na ponta de cima do eixo tinha uma ponta
em forma de pirâmide, né? Só que essa pirâmide era pirâmide de 6 faces, não era uma pirâmide normal, né? Uma pirâmide normal, sei lá, teria 3 faces, né? Ali no caso tinha 6 faces, é como se você dividisse a pirâmide em 6 partes, né? E na parte inferior também tinha essa mesma pirâmide, e no centro de cada uma dessas pirâmides, de cada uma dessas faces dessas pirâmides, tinha uma pedra circular azul incrustada ali, né? Bem no centro mesmo, uma pequena pedra, né? Não era muito grande, mais ou menos esse tamanho assim, sei lá, uns 2 ou 3 centímetros o tamanho da ponta dessa pirâmide, ou seja, o tamanho dessa pirâmide que estava ali na ponta do eixo, e as pedras eram pequenas, né, mas dava para ver nitidamente. Parte 3, funcionamento do artefato. O mais interessante é que me foi dito que aquilo não era um objeto religioso ou de arte ou cerimonial. Aquilo era um dispositivo consciencial. Na realidade, quando eu vi aquele dispositivo a primeira vez, eu achei que era algum dispositivo que era para me encontrar, sei lá, em alguma escavação arqueológica ou em alguma caverna. Era para ser descoberto, né? Porque existe em muitas civilizações antigas ao redor do mundo esses artefatos que estão escondidos e que muitas vezes são consideradas relíquias, mas que não se trata apenas de um objeto antigo de uma civilização, é mais do que isso. São objetos que possuem tecnologias conscienciais, então são objetos multidimensionais, eles possuem uma interligação multidimensional, não é somente uma questão física, né? Não é somente um objeto escultural de arte de uma civilização antiga, é muito mais do que isso, são objetos conscienciais. E é isso que eu achei, que eu teria que localizar esses objetos em algum lugar, e aí seria me mostrado onde é que eles estão para que eu pudesse localizá-los. Foi essa primeira impressão que eu tive naquele momento. Mas depois foi me mostrado que não era isso, era outro propósito, que seria o propósito de construção do objeto. Primeiro, ele se baseia no princípio da energia, continuando o relato aqui, primeiro ele se baseia no princípio da energia, da consciência, inclusive vários artefatos antigos, e outros que ainda não existem fisicamente, mas existirão um dia, são ligados ou desligados pelo poder da consciência. Então esse é um desses dispositivos, né? São dimensionais e que eles são ligados ou desligados pelo poder da consciência. Para quem não conhece ou não sabe, o dispositivo vai ser só uma obra de arte, né? Mas para quem sabe, consegue entender que aquele ali é um objeto de tecnologia multidimensional. Não apenas isso, eles também são alimentados pela energia da consciência e o ser humano serve como uma biobateria para alimentar esses dispositivos. Me foi mostrado que esse dispositivo era um dispositivo de tecnologia consciencial, onde ele se ligava à mente de uma pessoa que o ativasse e funcionaria drenando a bioenergia do corpo humano e energia da consciência para fazer o dispositivo funcionar. Então era basicamente essa a forma de funcionamento desse dispositivo, que também é baseado em tecnologias antigas aí, que os antigos e algumas civilizações já utilizavam. Vamos para o próximo aqui. Então, continuando o relato do meu diário, parte 4, utilidade do artefato. Ele serve a 2 propósitos. Primeiro, projetar na tela do operador, em tela mental, a imagens semelhantes ao óculos 3D, sendo que serve para explorar suas próprias memórias, navegar pelo seu próprio subconsciente em busca do autoconhecimento, iluminação e expansão da consciência. Porque você se autoconhecer, conhecer a sua essência, conhecer as suas múltiplas partes multidimensionais é algo complexo. E esse dispositivo é um dos artefatos que faria esse auxílio, né, da consciência humana a ter acesso a essas informações que muitas vezes estão bloqueadas ali no subconsciente do ser humano. Né? Eu entendo que, obviamente, uma vez que esse dispositivo estiver construído, ele vai poder ser utilizado por qualquer pessoa. Essa é a minha percepção. Né? Provavelmente alguns vão ter acesso a mais conteúdo e outros a menos, porque você vai estar acessando os conteúdos dentro da sua própria limitação e dentro dos seus próprios bloqueios, né? Porque muitas vezes nós mesmos colocamos bloqueios, limitações e dificuldades, mas de qualquer forma o aparelho vai estar auxiliando a consciência humana e eu acredito que não vai ter nenhum tipo de restrição de uso, né? O limite será o limite que a própria pessoa vai impor a si mesma.
Continuando, só pode ser ligado por uma mente que consiga se sintonizar em uma frequência específica, na frequência que o dispositivo opera, na exata frequência, e não me foi revelado que frequência era essa, né? Pelo que eu entendi, a frequência é escolhida e codificada pelo criador do artefato, no momento que é criado, e que serve como uma espécie de chave que dá acesso à consciência a esse dispositivo. Então é um tipo de tecnologia consciencial que precisa de uma chave para poder ligá-lo, e essa chave é uma frequência energética na qual a pessoa precisa se sintonizar para poder ativar o artefato. E quem determina essa codificação é quem está criando o artefato. E serve também para descriptografar informações colocadas falando sobre a utilidade do artefato, né? Serve também para descriptografar informações colocadas no seu subconsciente por seres dimensionais, e que o cérebro não consegue processar nem desencriptar, porque estão em dimensões diferentes e é muito complicado para o cérebro traduzir para a nossa dimensão essas informações. Com essa máquina, ou com esse artefato, é possível fazer isso, fazer essa desencriptação. Mas tudo é mostrado na mente do operador. Quem está fora da mente do operador no mundo físico, nada a ver dessa realidade. Então, na hora que a mente do operador ativa aquele dispositivo, e aquele dispositivo começa a funcionar, ele começa a ver as coisas, mas ele vê tudo na tela mental. Com aquele dispositivo ali do lado de fora, a pessoa que estiver observando não vai ver nada. Mas a pessoa que estiver conectado àquele dispositivo mentalmente, através da frequência correta, vai ver as realidades na sua tela mental e vai poder aprender com essas realidades e com essas informações que vão estar sendo desencriptadas, né? No caso de livros conscienciais, essas informações vão se tornar compreensíveis para a dimensão da pessoa atual e vão se tornar inteligíveis, e a pessoa vai conseguir entender, compreender e explicar posteriormente, né? Para outras pessoas que estão aqui na Terra, claro. Isso é o que me foi mostrado e estou compartilhando. Então, se trata de uma experiência consciencial que eu tive. Não, assim, eu ainda estou aprendendo sobre esse artefato ainda, né? E não é algo que está totalmente maduro, mas que eu estou compartilhando como forma de propagar as informações que eu tenho recebido, né? Sobre o funcionamento deles. O tempo e a experimentação é que vai estar confirmando a utilidade desse dispositivo. Vamos lá. Aqui tem um esboço do dispositivo, eu fiz um esboço usando uma caneta no meu celular, né? Então aqui, a parte de cima aqui é o eixo, né? Esse é o esboço do artefato. A parte de cima aqui, o eixo é essa parte redonda, né? Ela é cilíndrica, como se fosse um tipo de vareta, né? Ela vai aqui de cima, encaixa nesse corpo redondo em formato de um abajur, né? Um corpo redondo, e ele encaixa aqui dentro. Só que aqui dentro, esse eixo vai descendo e tem uma outra ponta igual a essa aqui. São uma ponta em formato de pirâmide com 6 lados. Então você vai ver que no centro de cada face de cada pirâmide há umas bolinhas. E essas bolinhas, na realidade, são pedras de cristais azuis, aqui no caso. Pedras de cristais azuis bem pequenas em formato redondo, como se fossem pastilhas. Então elas não é tipo uma bolinha, né? Ela é como se fosse um tipo de pastilha achatada e que é grudada aqui, nessas pedras. E aqui são pastilhas maiores, redondas também, feitas à base de cristal azul, e que são coladas, grudadas ao redor desse vaso, né? São 6 mais ou menos, pelo cálculo que eu fiz. São 6 aqui em cima, né? 6 aqui do lado de fora e 6 também na ponta inferior. Então ele pode girar para sentido horário, sentido anti-horário, mas aqui na hora que ele girar, se ele estiver girando no sentido horário, ele vai girar a parte de cima e a parte de baixo, porque é um eixo só e é um eixo fixo, então ele move tudo para um lado só. Quando ele gira para o lado contrário, ele gira tudo para um lado só. Aqui, ó, pastilhas azuis, que são essas daqui, essas pequenas, e aqui é o corpo de bronze, né, em formato de abajur, né, e as pequenas pastilhas azuis aqui no centro, e essas 6 formas de pirâmides aqui seria uma pirâmide com 6 lados, né? E ele pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E pelo que eu entendi, basicamente a consciência humana vai se conectar com a energia que sai aqui dessa ponta aqui.
E o que estiver aparecendo na mente humana vai ter uma câmera, aqui dentro tem uma câmera, né, de espelhos, e essa câmera aqui, as imagens vão ser projetadas aqui dentro e vão refletir na consciência do operador que estivesse conectado com esse dispositivo. Então essa é a percepção que eu tenho. Parte 6. Limitação da arqueologia moderna. Vamos estar falando sobre essa parte. Por isso que os arqueólogos não entendem como certas civilizações cavaram tão profundo na Terra, né? Tem muitas descobertas arqueológicas no Egito e em outras civilizações que é muito profunda debaixo da Terra, né? E eles não entendem como é que eles conseguiram cavar tão fundo sem energia elétrica, né, para iluminar os túneis, sendo que não daria para usar tochas, porque o oxigênio é muito pouco em altas profundidades, né? Em profundidades muito longas, e por ser pouco oxigênio, não consegue sustentar uma chama por exemplo, de uma tocha, acaba apagando. Nem daria para chegar no fundo das estruturas subterrâneas antigas, a luz do sol, por ser muito profundo. Então a luz acaba se perdendo se você utiliza algum tipo de tecnologia de espelho, né? Um espelho bate no outro, mas a luz vai enfraquecendo até que não consegue mais iluminar a uma certa profundidade, né? Na realidade, eles tinham um tipo de energia tecnológica de iluminação, mas era baseado na tecnologia mental, baseado na eletricidade da consciência e da bioenergia. Energia baseada em seres biológicos e não em máquinas. Por isso, eles não encontraram fios ou lâmpadas, pois é uma tecnologia semelhante à tecnologia wireless sem fio. Sendo assim, os arqueólogos jamais encontrariam evidência alguma de fios. Então, tem algumas partes no Egito, que tem algumas representações de figuras nas câmeras que mostram um tipo de lâmpada ou alguma coisa assim, e que eles alegam que na realidade não é lâmpada, parece mais um tipo de uma berinjela, mas parece o que eu me lembro de um desses hierógrafos que eu vi, parecia com uma berinjela, o desenho, mas que tinha como se fosse um filamento dentro dele, e que a impressão é que estava conectado, rosqueado em algum lugar, e que emitia um certo tipo de iluminação. Mas aí os arqueólogos, para tentar justificar, falaram que era outra coisa, que se tivesse algum tipo de tecnologia baseada em eletricidade, eles teriam encontrado os fios, mas, óbvio, não é o mesmo tipo de tecnologia que a gente usa aqui, né? Os seres humanos é uma tecnologia mais primitiva, baseado em fios de cobre, etc., para transmitir eletricidade, sendo que naquela época eles utilizavam mais tecnologias conscienciais, né? Que essas informações foram se perdendo à medida que os seres que fundaram aquelas civilizações, que eram seres alienígenas, foram deixando o planeta, e essas informações acabaram se perdendo no decorrer dos milênios. Então, vamos lá, a variedade dos dispositivos conscienciais. Tem mais, o que pode ter sido usado para iluminar pode ter sido os mais diferentes dispositivos. Eu dei um exemplo aí, que é um exemplo banal, que seria de algo semelhante a uma lâmpada elétrica, mas, obviamente, milhares de anos, um vidro muito fino não subsistiria, né? A própria Terra destruiria, coisa assim. Mas existe outro tipo de dispositivo, que são mais camuflados, né? Mas o que pode ter sido usado para iluminar pode ter sido os mais diferentes dispositivos baseados na tecnologia da consciência em formato de pedras, ou cristais, ou mesmo botões descaracterizados como formas naturais da natureza, que ativados pela consciência fornecem iluminação ampla, mas que para quem não conhece são um pedaço de pedra. Então, sei lá, apareceu um pedaço de pedra lá, redondo, oval, quadrado, mármore. É só um pedaço de pedra, às vezes não é. Aquele dispositivo, quando ativado pela frequência correta mental, poderia emitir um certo tipo de luz que permitia iluminar todo lugar, mas as pessoas que não têm acesso ou consciência dessas informações acabam achando que é só um pedaço de pau ou um pedaço de pedra, né? Ou sei lá, uma pedra petrificada, ou alguma coisa do tipo, sendo que na realidade é muito mais do que isso. Continuando aqui, parte 8, ativação dos portais. Tem mais. Foi-me mostrado em uma caverna marcas circulares em uma parede de uma caverna, ali dentro dessa visão que eu tive, dentro dessa projeção astral que eu tive, né? Eu vi uma caverna, não sei, aparentemente era alguma coisa relacionada ao Egito também. Tinha uma caverna com marcas circulares em uma parede, como riscos circulares, em uma forma que lembrava um besouro ou um escaravelho, que era muito comum no Egito também. E foi-me dito que para muitos aquilo era apenas
desenhos em uma parede, mas que na realidade não era apenas isso, era muito mais. Ele, quando eu falo ele, eu me refiro à presença do guardião de luz que me orientava o tempo todo. Eles estão sempre comigo e nessas experiências sempre tem um guardião e um orientador que vai me explicando toda a situação que eu estou vendo e toda a experiência que eu estou vendo e vai me conduzindo, né? Eles que sabem especificamente onde eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar e as experiências que eu tenho que ter. Então, nesse caso, o guardião, né, me disse que se você tiver uma certa frequência mental específica e conseguir enxergar metafisicamente certos pontos ali, a gente está falando ali daquela experiência ali da caverna, que tinha aqueles desenhos, né? Então ele estava falando, se você tiver uma certa frequência mental específica, né, que seja de acordo com o que foi codificado ali na caverna, conseguir enxergar metafisicamente certos pontos demarcados em uma dimensão não material, conseguir pressionar aqueles pontos, um portal multidimensional seria aberto. Então ele tá querendo, o que ele me disse foi que existe codificado em muitos desses lugares antigos, como cavernas, templos, etc., portais que estão ali codificados em figuras geométricas ou coisa assim, mas que só podem ser acessados através de uma frequência correta, uma frequência específica, que é um tipo de chave, né, para poder manter o portal fechado. E quando você acessa essa frequência correta, você consegue enxergar os pontos corretos, você pressiona aqueles pontos, e quando eu falo pressiona, não necessariamente fisicamente, você pode interagir consciencialmente com aqueles pontos, pressionando eles e ativando o portal, né? Ou seja, muita coisa que parece ser apenas inscrições na parede pode ser portais para outra dimensão, que estão inativos no momento, mas que podem ser ligados pela frequência certa, e por ações certas. E provavelmente o ato de desligá-lo funciona da mesma forma. E que depende da frequência da pessoa estar alinhado com aquelas realidades. Então foi isso o que eu vi. Então, partindo agora para a conclusão, essas informações me foram passadas na projeção astral que tive, tem a ver com a escola astral. Então, essas informações estão relacionadas com a escola astral. Muitas dessas informações recebo etericamente, ou seja, no reino espiritual, muitas vezes quando estou dormindo, e elas se manifestam no momento que faço algum tipo de projeção astral. Quando eu falo recebo etericamente, muitas vezes a gente recebe informações inconscientemente. Você está dormindo lá, você acorda e você acha que você não sonhou com nada, você não foi em lugar nenhum, que você simplesmente dormiu. E aí você estava fazendo muita coisa no reino espiritual, mas que às vezes eram coisas tão sutis que você não consegue se recordar naquele momento que você acorda. E aí quando você começa a interagir com o reino espiritual, de forma etérica, você consegue muitas vezes recordar dessas informações. E aí é onde essas experiências astrais se manifestam para poder trazer à tona muitas informações que a gente tem recebido no reino espiritual de forma etérica e até inconsciente. O dispositivo consciencial, ainda estou procurando entendê-lo. Não entendi ele ainda de forma completa. Eu já tenho mais alguns conhecimentos do que esses que eu estou passando aqui para vocês. Eu procurei passar essas informações de forma rápida. E até porque essa experiência que eu tive nesse dia aqui não foi só essa. Eu tive outras experiências também que eu vou colocar em vídeos separados para não ficar tão extenso os demais vídeos. Então tem pelo menos, relacionado a esse tema de dispositivo consciencial, tem pelo menos mais uns 3 vídeos para gravar. Então tem mais informações, detalhes e mais algumas coisas técnicas adicionais para passar, porque essa foi a primeira experiência que eu tive com esse dispositivo. E eu ainda estou tentando entender ele completamente, eu ainda não tenho uma total clareza do funcionamento dele. Então é algo que está ainda em andamento. E ainda não tive os recursos para montá-lo fisicamente, para tentar testar, mas é um dispositivo complexo, não é tão simples e nem tão fácil de montar, né? É um processo progressivo que está em andamento e somente os testes, experimentos, determinarão os resultados que se obterão. Então é assim que eu trabalho. Eu, apesar de que aqui a gente está falando sobre tecnologias conscienciais, mas tudo passa pelo crivo dos testes, dos experimentos, né, assim como ocorre na ciência convencional, para a gente poder ter a confirmação desses acessos e poder extrair da própria experiência as informações que a gente precisa, que estão muitas vezes criptografadas em nosso subconsciente. Então, através desses experimentos é que a gente consegue avançar nos estudos desses dispositivos, né? Eu
sou formado em ciência da computação, então sou um tipo de cientista, mas da área da informática, então estudei também um pouco da ciência convencional, mas apesar de não estar totalmente relacionado, que a gente está falando sobre ciência metafísica, mas de qualquer forma, tanto em um caso quanto em outro, a gente precisa ir testando e à medida que a gente for testando, a gente vai avançando e evoluindo até chegar no resultado desejado. Continuando, mas para mim, além da expansão da consciência, a gente falei sobre esse dispositivo aqui, né, que ele visa trazer essa expansão de consciência, né, mas para mim, além da expansão da consciência, esse dispositivo visa desencriptar os livros conscienciais que muitas vezes são colocados em nosso subconsciente e nós não conseguimos acessar. E esse dispositivo fornecerá um auxílio importante em relação a ter um acesso claro, fácil a todas as informações dos livros astrais, que porventura estejam bloqueados em nosso inconsciente. E assim essas informações poderão ser divulgadas para toda a humanidade. Então, a minha expectativa é exatamente essa, ter de alguma forma esse dispositivo para auxiliar em extrair essas informações que tem abundância no reino astral sobre conhecimentos metafísicos e poder trazer para todos os seres humanos, poder conhecer e interagir com essas realidades. Outra coisa, não menos importante, é termos a consciência de que os portais estelares existem, isso também é uma coisa importante, e que em algum momento o ser humano terá uma consciência tão evoluída, eu acredito na evolução do ser humano aqui da Terra, bem como a evolução do planeta Terra para um nível dimensional superior, né? E quando isso acontecer, esse acesso a esses portais serão muito facilitados, porque, óbvio, nesses portais tem guardiões e, óbvio, eles não vão deixar todo mundo acessar, somente as pessoas que estiverem preparados e estiverem com a chave, que seria a frequência adequada, né? Mas, quando ocorrer essa evolução do ser humano, o acesso a esses portais serão facilitados e as viagens interdimensionais através desses portais se tornará algo comum. Então é nisso que eu acredito e a perspectiva que eu tenho para toda a humanidade do planeta Terra é essa evolução, que essas coisas que muitas vezes são tratadas hoje como ficção científica, em algum momento com a evolução da consciência humana, com a evolução da consciência planetária, com a ascensão do ser humano terreno, isso vai deixar de ser ficção científica, vai se tornar realidade, vai fazer parte da nossa sociedade e do nosso dia a dia, e vai continuar nos auxiliando na nossa evolução contínua e crescente em direção a Deus, né? Em direção a se tornar pessoas, seres melhores, muito mais semelhantes a Deus e que espalhem, né, o amor de Deus por toda a galáxia e por todo o universo. Então, basicamente é isso que eu queria estar compartilhando com vocês. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê o seu like, compartilhe aí com outras pessoas. E aqueles que quiserem contribuir com o Pix com qualquer valor para estar contribuindo com as divulgações do canal, pode também fazer o Pix, está aí na tela também, sendo divulgados, e também tem alguns infoprodutos na descrição, que as pessoas que adquirirem também vão estar contribuindo com esse trabalho. Então, agradeço a todos que estiveram participando até aqui, muita paz e muita luz para todos, fique com Deus, até a próxima, tchau!